Boa noite. É um prazer tê-los aqui de novo nesse projeto Por que se alimentar dos clássicos, que reúne três instituições, o IFMT, o IFISC e o IFRJ. Hoje nós temos como convidada a professora Lene Pisani, que vai falar um pouquinho para a gente da obra de François Rabelais, do Pantagruel e Gargantua. Em seguida, o professor Caio Monte, que vai falar um pouquinho da cozinha francesa, e o professor Juscelio, que vai falar de Chinon e outras coisinhas mais. Bom, eu vou chamar a professora Lênia, então, que vai fazer a primeira parte, e depois, na sequência, a gente chama os demais convidados. Oi, professora Lênia, seja bem-vinda. Muito obrigado. Vamos agradecer de antemão a participação da senhora e a colaboração com o projeto. É um prazer tê-la conosco. Fique à vontade. Boa noite. Muito obrigada, Marcos. Eu que agradeço o convite de poder participar desse projeto tão legal, tão interessante. Eu já queria agradecer os meus colegas, né, do Instituto Federal do Mato Grosso, professor Paulo, Marcos também, obviamente, a Sandra e o Ryan, do IFRJ, os meus colegas do Instituto Federal de Santa Catarina. Também queria fazer uma propaganda, porque a gente já está junto desde o começo do ano, né, estudando italiano, todos, com outros alunos do Instituto Federal do Mato Grosso, do Instituto Federal de Santa Catarina, e nesse curso a gente trabalha a cultura italiana, a cultura gastronômica, né? Então, já quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz, porque agora a gente vai falar de cultura também, né? Literatura, a cultura francesa também faz parte da literatura, né? É a cultura francesa. Então, eu vou agradecer, né? Já falei que eu gostaria de agradecer. E quando a gente pode, né? Só para não esquecer, poder integrar a literatura, né? Não tem como a gente estudar uma língua sem a gente trabalhar a literatura, principalmente quando a gente pensa no italiano, né, gente? Trabalhar o italiano sem trabalhar a cultura gastronômica, a gastronomia italiana e o francês também, né? São duas línguas em que a gastronomia faz parte, né? Não tem como separar a cultura gastronômica da língua, né? Ou da literatura, como a gente vai ver hoje. Eu gostaria de dizer também que quando o professor Paulo me convidou, eu fiquei... e ele sugeriu, né, trabalhar com Rabelais. A primeira coisa que eu senti foi um certo receio, porque a minha primeira experiência com Rabelais, minha primeira leitura do Rabelais aconteceu há mais de 20 anos atrás, e ela tinha relação com o tema da minha pesquisa de mestrado. Então, eu fiquei assim, ai, meu Deus, foi muito difícil naquele momento, porque Rabelais escreve, né, é um escritor da Idade Média, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, e o francês que ele usa é o francês moyen, né? Então, é um francês que ainda não é o francês que a gente conhece hoje. E eu fui procurar os livros que eu li naquela época e não achei. Mas tive muita sorte, porque eu achei uma publicação, que é essa aqui, faço questão de mostrar, François Rabelais, Pantagruel e Gargantua, traduzida, foi essa que eu reli, tá? Então, hoje eu vou aqui com vocês compartilhar uma experiência de releitura, né, do Rabelais, que, na verdade, é uma leitura, né? Porque o mentor dos nossos encontros, o Ítalo Calvino, sempre dizia que uma leitura sempre, uma primeira leitura, a gente descobre outras coisas. Tá, gente? Então, eu aconselho vocês, é maravilhoso. O tradutor é o Guilherme Gontijo Flores, ele é professor da Universidade Federal do Paraná, e é maravilhosa a tradução dele. Maravilhosa, vale muito, muito a pena ler o Rabelais traduzido
pelo Guilherme. Acho que foi lançado em julho desse ano. E, bom, foi então, essa é a edição que a gente vai ler alguns trechos hoje. Então, eu acho que a gente já pode começar, né? Vou colocar aqui. Já apareceu ali, obrigada. Eu acho que agora eu não vejo mais vocês, mas... Vamos lá, né? Deixa eu ver se eu consigo ainda. Não, tem que ficar aqui. Desculpa, pessoal, deixa eu colocar. Então, tá. Então, o título da apresentação é essa, né? François Rabelais, a origem do discurso gastronômico, e a gente vai ver por quê, né? Por que se atribui a Rabelais essa questão do discurso gastronômico. Rabelais, esse senhorzinho, né, que a gente está vendo aqui, uma das poucas imagens que a gente tem desse personagem tão importante, né, esse patrimônio cultural da literatura ocidental. Então, a minha apresentação está dividida em algumas partes. Primeiro, a gente vai ver uma biografia, mini biografia do Rabelais, o contexto cultural, histórico-cultural, alguns temas, né, dos romances, que eu li principalmente Pantagruel e Gargantua, que são os 2 primeiros romances do Rabelais. A linguagem, né, alguns exemplos da linguagem estética desses romances, o discurso gastronômico, né, que afinal é o tema, né, das nossas leituras, algumas curiosidades e as referências. Então, Rabelais não se tem certeza, né, da data de nascimento dele. Ele nasceu entre 1483 e 1494, numa região que é a região de Touraine, né, perto de Chinon, e o nome da propriedade do pai era La Divinière, porque ela aparece nos romances. Ele descreve, né, esse lugar da infância. O Rabelais, ele mesmo sem ter nenhuma vocação, né, para o sacerdócio, ele vai estudar jovem num convento, né, num seminário perto de Chinon, que fica em Angers, e é um seminário, né, franciscano. Então, ele estuda grego, latim, hebreu, e ele já sofre um castigo, porque diz a lenda que o Rabelais foi proibido de ler os livros que ele queria ler em grego, e os padres proibiram, disseram que ele não poderia mais ler, e daí ele vai, se veste de São Francisco, né, o seminário franciscano, e num dia lá, de uma cerimônia, os fiéis vão adorar o Rabelais vestido de São Francisco. Então, essa é a história, né, a lenda, e ele foi castigado, ele sofreu, ele foi, como que a gente fala? Só tem a palavra em francês aqui, ele recebeu chibatadas, e passou a pão e água, e foi condenado à prisão perpétua, mas conseguiu sair desse seminário e entrou para a ordem beneditina, que é que fica em outra região, né, na região perto de Paris, Saint-Malo-de-Fossé, mas ele acaba abandonando o sacerdócio, porque ele assume a mulher e os filhos. Então, aqui a gente já vê um pouco, né, a questão, na época, né, Rabelais sabe que alguns padres não assumem, né, as famílias, e ele vai abandonar, então, o sacerdócio. Depois ele vai estudar medicina, ele estuda medicina em Montpellier, que é lá no sul da França, e ele fica amigo do bispo de Paris, que é o secretário do cardeal, ele fica sendo secretário do cardeal de Belém. Então, ele vai para a Itália, ele vai várias vezes para a Itália. Em 1534,
em 1535 ele vai de novo, consegue falar com o Papa, pede perdão, né, por ter abandonado o sacerdócio, e finalmente o Papa libera o Rabelais para poder ser médico, porque ele não poderia exercer a medicina e ser padre ao mesmo tempo. Então, ele exerce finalmente a medicina, começa a exercer a medicina em Lyon e morre em Paris em 1553, meados do século XVI. Eu coloquei aqui um mapa com a região que o Rabelais nasceu, para a gente ter uma ideia. A gente faz isso nas nossas aulas de italiano, a gente gosta de se situar, né, geograficamente. Então, ele nasce aqui na região centro, Val de Loire, Chinon fica aqui. Depois ele vai estudar em Paris, ele estuda também em Montpellier, que fica aqui embaixo. Aqui a gente vê a divisão, né, geográfica da França, que também é como a Itália, são departamentos, e, quer dizer, a região e depois os departamentos, né, que são numerados. Então, a gente vê aqui Chinon, né, na ponta, quase, na divisa com Pays de la Loire. Tours, né, que fica bem pertinho, a cidade gastronômica europeia. A gente vê aqui de novo uma outra divisão. Hoje, né, Chinon fica na região Indre et Loire, que são os nomes dos rios. Os vinhos aqui já reconheci, mas o Juscelio vai falar dos vinhos dessa região. Tem uma foto aqui também de Chinon, essa cidade, né, fortaleza, mas a Rabelais morava próximo, nasceu próximo de Chinon, e aqui é uma imagem do monastério franciscano, onde provavelmente Rabelais estudou, né? Existe até hoje, mas ele é administrado por uma associação, e são difíceis as visitas. Aqui tem essa imagem do rio, né, Loire, que desemboca lá no Atlântico, mas ele atravessa toda a região. O que a gente tem de contexto histórico, né? Como que a gente pode inserir a obra do Rabelais, que ficou durante anos e anos, né? Só mais de 400 anos, ficou à parte, ficou como sendo difícil de entender. Por quê? Porque essa obra ela se insere num contexto de transição entre a Idade Média e o Renascimento, né? Então, Rabelais é um escritor humanista. Ele faz parte, né, de um movimento filosófico-cultural em que não há muitas características definidas, né? São alguns escritores, alguns intelectuais e alguns fatos, né, que fazem com que aconteça a transição da Idade Média para o Renascimento, como, por exemplo, a invenção da imprensa em 1450, a descoberta do Novo Mundo, a publicação das teses, das 95 teses do Lutero, que vai dividir o poder da Igreja Católica, a volta ao mundo, né? Magellan dá a volta ao mundo, ou seja, a Terra não é a Terra redonda, né? Não é como se pensava. São fatos que vão abalar, né? Copérnico, ele morre sem ter coragem de publicar a teoria dele, né, do sistema solar, porque ele sabe que os poderosos, né, não vão gostar, a igreja não vai gostar. Mas tudo isso estava acontecendo. E, principalmente, né, na Itália, a Itália é um modelo, né, de mudança. A Itália é que vai servir os países europeus vão imitar os italianos. Por quê? Porque na Itália o Renascimento acontece no 400, e não sei se o Paulo ou a Sandra querem falar alguma coisa sobre isso, mas são os italianos, né? A partir dos italianos que a gente começa a ter
poder, né, delimitar algumas características do Renascimento, principalmente Dante, Petrarca, Boccaccio, que vão reler os gregos, né, como fizeram depois todos os outros, principalmente escritores, né, na França também, né? Então, a gente tem a família Médici, né, que vai também dar carta branca para vários mestres, né, que a gente conhece até hoje, que são incomparáveis, né? O Renascimento italiano, uma coisa que não tem comparação, né, gente? E esse conceito de Renascimento é de um crítico italiano, o Giorgio Vasari, em 1568, é que ele publica esse livro, né, falando da vida dos mais célebres pintores e arquitetos, e daí ele vai elencar, né, as obras e as características. Na França, só em 1549 é que surge a primeira escola literária, La Pléiade, né? Ronsard e du Bellay, eles publicam um manifesto defendendo, né, a língua francesa como uma língua literária, assim como aconteceu na Itália, quase 200, né, cento e poucos anos antes, né, da França. Du Bellay não é o bispo aquele, mas ele é parente do bispo com quem Rabelais trabalhava. Então, Pantagruel e Gargantua foram publicados com pouco tempo de diferença, né, em um mundo dominado pela cultura medieval. E Rabelais vai propor obras que expõem uma concepção humanista da educação, da política e da religião. Para depois, como eu falei, as obras do Rabelais não faziam parte, né, do cânone da literatura ocidental. Foi apenas em meados do século passado, né, 1960 e poucos, que esse crítico literário russo conseguiu desvendar a obra do Rabelais, inserindo essa obra num contexto da cultura popular medieval. Então, a gente não tem como ler Rabelais sem pensar em Bakhtin. E os conceitos que ele desenvolve a partir da leitura de Pantagruel e Gargantua, principalmente, são conceitos, né, que servem para analisar, são os pilares, né, da literatura ocidental, como a cultura popular, o humor como visão de mundo, o corpo grotesco e a carnavalização. As obras do Rabelais, além dessas 5 aqui, né, Pantagruel em 1532, Gargantua 1534 e 35, e o Tiers-Livre, Quart-Livre, tem todas relação com as aventuras, né, de Pantagruel, que é o filho de Gargantua. Rabelais, ele vai publicar Pantagruel sob um pseudônimo, né? Ele não tem coragem, ele sabe que as obras dele estão muito além do que se esperava para um romance passar sem censura, né? Então, ele publica Pantagruel sob o nome de Alcofibras Nazier, que é, na verdade, um anagrama do nome dele, né? Gargantua também. É claro que, um ano depois da publicação, Pantagruel foi censurado e se tornou um sucesso de vendas, né? Vendeu mais do que a Bíblia. Gargantua também teve 3 edições em um ano, então foram super bem recebidos. O último livro não se tem certeza de se foi Rabelais que escreveu, porque ele morre em 52 e ainda há algumas dúvidas, né? A publicação é póstuma. Enfim, Rabelais escreveu outros livros, né? Não romances, e esse tradutor que eu falei para vocês, ele vai também traduzir os livros menos conhecidos do Rabelais. Mas ele é conhecido mesmo pelas aventuras, né?
desses gigantes, Pantagruel e Gargantua. Então, qual é o tema dos romances? É o relato das aventuras do gigante Pantagruel, filho de Gargantua. Primeiro ele conta a história do filho, depois do pai, e essas aventuras vão abordar, né, vão tratar dos temas centrais do humanismo, como a educação, a política, a guerra e a religião. Então, a pergunta, né, em que consiste uma boa educação? Essa pergunta é central para um humanista como Rabelais e a educação que permite ao homem expressar o que há de melhor em sua natureza. Essa era a concepção humanista de educação. A educação de Pantagruel, ela segue um método medieval, fundado na memorização, abstração e desprezo pelo corpo. Então, ele vai criticar o sistema medieval de educação, do qual ele próprio, né, teve que... ele conviveu com isso, né, Rabelais. Então, a gente vê também a questão do corpo, né? O corpo, em Rabelais, é abordado de uma maneira muito natural, né? Comer, arrotar, urinar, defecar, dar à luz. Todas as alusões e as cenas não são apenas cômicas ou grotescas, elas mostram o corpo como fonte de energia. Então, a partir do Bakhtin, é impossível dizer que não há ambivalência. O Bakhtin, ele mostra, né, que essas cenas, elas são sempre ambivalentes. E a gente vai ver isso logo daqui a pouquinho, quando a gente começar a ler alguns trechos. A questão da guerra também. Existem guerras justas, né, através da descrição das guerras picrocolinas, que ecoam as rivalidades, que era o nome do personagem, né, Picrócolo, e com as rivalidades entre François I e Charles V pela dominação da Europa, né? As guerras do momento de escrita do contexto histórico do romance. Então, no livro, Gargantua vai tentar, diplomaticamente, evitar a guerra, mas o pai dele, né, Grangousier, em português, declara a guerra a Picrocolla na única como um último recurso, né? Então, Rabelais mostra o absurdo da guerra e suas devastações, e só a guerra defensiva se justifica. É essa a ideia. Então, eu trouxe aqui a primeira página de Gargantua para a gente ler junto. É quase um poema, né? E como ele convida os leitores, qual o tom, né, da narrativa. Caros leitores que estão na leitura, livrem-se agora de toda aversão, nada de escândalo nem de leitura. O livro lido não tem perversão. Há pouca perfeição nesta versão, para o saber que não se entrega ao riso. Porém, de coração, eu friso. Aqui eu friso, ao ver as dores que hoje nos consomem, antes o riso do que o pranto em criso, pois sabemos que rir é o próprio do homem. Só para vocês terem uma ideia da tradução, né? Então, o tradutor coloca o texto em francês em alguns momentos, esse é um deles, e ele consegue manter, né, a rima, e ele renova a linguagem, ele atualiza o humor do Rabelais. Aqui, antes da gente começar a ler alguns trechos, na verdade, a gente vai ler esses trechos escolhidos que não por mim, mas por esse outro artista do século XIX, o Gustave Doré, que talvez alguém até já conheça, porque ele ilustrou livros infantis. O Gustave Doré ilustrou também vários poemas de poetas, né?
românticos do século XIX. E ele vai ilustrar 2 vezes Rabelais e Pantagruel e Gargantua, em 1854 e em 1873. E são essas imagens que estão aqui nesse romance, tá, gente? Tem mais acho que são 200, mas a primeira edição tinha 100, né, ilustrações, e na segunda 700 ilustrações. Então, no século XIX vai acontecer uma revalorização de Rabelais. Mas como? Como que isso pode ter ficado tanto tempo assim, né, esquecido? Rabelais, ele faz parte da nossa cultura. Os românticos vão se interessar por Rabelais, eles vão querer estudar Rabelais. Balzac vai dizer, que maravilha, mas eles ainda não têm instrumentos para analisar. É só mais tarde, né? Só no século XX. Então, a primeira cena que a gente vai ler e que foi pintada por Gustave Doré é o nascimento de Gargantua. A gente tem aqui Gargantua, a mãe, né, as parteiras, e esse bebezão, né, gente, esse gigante. Aqui a gente tem uma foto, uma ilustração do Gargantua bebê, também um bebê bonzinho, né? E o que o Rabelais, como que ele descreve o nascimento de Gargantua? Gargantua tinha 404 vezes 20 e 44 anos quando zerou seu filho Pantagruel, da esposa Boca Aberta, filha dos reis dos Amaurotes em Utopia, que morreu no parto, porque ele era tão maravilhosamente grande e pesado que não podia vir à luz sem assim sufocar sua mãe. Então, essa é a narrativa, né, do nascimento do Gargantua, e a brincadeira que o Rabelais faz com os números, né? Em francês, 400, 4 vezes, 40, então é o jogo, né, de palavras. Continua aqui. Mais um exemplo da linguagem de Rabelais. Alargaram os cotilédones por cima da matriz, por onde saltou a criança. Entrou na veia cava e, pesando pelo diafragma até a parte de cima das espáduas, onde a supracitada veia se divide em 2, tomou o caminho à esquerda e saiu pela orelha sinistra. Logo que nasceu, não chorou que nem outras crianças, bué, bué, mas com toda a voz gritou, beber, beber, como se convidasse todo mundo para beber. Não sei se vocês vão acreditar nessa estranha natividade. Se não acreditarem, pouco me importa. Porém, um homem de bem, um homem de bom senso, acredita no que lhe dizem e no que encontra por escrito. Aqui, então, a gente tem, né, além da coisa inusitada, né, uma criança que nasceu pela orelha. Parece que existia na Idade Média uma versão, né, aceita popularmente de que Jesus tenha nascido pela orelha. Então, Gargantua é um novo Messias, porque a Virgem Maria ouviu o chamado, né, do anjo Gabriel, e Jesus nasceu pela orelha. Então, ele retoma essa ideia, esse mito. Ele usa também, né, alguns termos da medicina, né? Ele conhece muito bem o funcionamento do corpo, os cotilédones, a veia cava. Ele explica, né, como essa veia, qual a posição da veia no corpo humano. E logo ao nascer, né, assim que nasce, Gargantua já fala e já pede, né? Já pede para beber. É o exagero, né? É o gigante exagerado. E daí ele vai conversar com o leitor, né? Vocês têm que acreditar. Na verdade, como que vocês não vão acreditar? Né? Isso aqui está escrito. A cultura, né, escrita, então a palavra escrita tem valor. São várias questões, né, que ele aborda. E ainda, para terminar essa questão do nascimento, ele fala, por acaso vai contra a nossa lei, a nossa fé, contra a razão, contra a Santa Escritura?
Da minha parte, não vejo nada escrito na Bíblia Santa que se oponha. Mas se Deus quisesse fazer isso, vocês diriam que ele não seria capaz? Ah, pela graça, não escalafobetem os espíritos de vocês com esse tipo de pensamento à toa. Em verdade, eu lhes digo, porque para Deus nada é impossível. E se assim ele quisesse, as mulheres do Aravante teriam seus filhos pela orelha. A gente vê aqui também a invenção, né? Rabelais inventa palavras. E isso só os escritores, né? Lá no final do século XIX, início do século XX, eles vão se autorizar a fazer isso, né? Então, a literatura romântica do final do século XIX, né? Os simbolistas vão dizer que não existem palavras para expressar, e Rabelais já fazia isso, né? No século XVI. Ele inventa palavras porque não existem palavras suficientes para expressar o que acontece. São só alguns exemplos, né, gente? Alguns trechos das muitas aventuras. Gargantua, Pantagruel tem quase 40 capítulos, e eles são quase independentes, né? Em alguns, 2 ou 3 capítulos vão falar do mesmo assunto, mas a maioria deles são eventos, né? Que são fechados, os acontecimentos narrados. Gargantua é um pouco mais longo, tem quase 60 capítulos. Aqui a gente tem uma imagem do Gargantua sendo alimentado pelos servos, mas o título do capítulo é o Estudo de Gargantua, segundo a disciplina dos seus preceptores sofistas. Então, o pai dele não estava satisfeito com a educação tradicional que ele estava recebendo, e ele contratou um preceptor, né? Então, Gargantua tem o melhor professor que ele podia ter para se transformar, né, em um rei, né, porque ele ia suceder o pai, mais bondoso, mais inteligente, tudo mais que houvesse no mundo pela educação. Então, como que ele se alimentava? Depois de mijar no pinico até a boca, sentava-se à mesa. Como era naturalmente fleumático, iniciava a refeição com algumas dúzias de presuntos, língua de boi defumada, caviares, linguiças e outros aperitivos divinos. Enquanto isso, 4 dos seus lhe jogavam na boca continuamente, um depois do outro, pasadas de mostarda, então tomava uma espantosa dose de vinho branco para soltar a bexiga. Depois comia carnes da estação, conforme o apetite, e aí parava de comer quando a pança inchava. O que a gente tem aqui? O Pantagruel, né, comendo, ele só parava de comer quando não aguentava mais, né? Um exagero. A gente tem também o jogo de palavras, né? Divinos, que o tradutor conseguiu deixar, porque em francês, de vin, né? Divin, divino e divinos, né? Quase a mesma pronúncia. A gente tem o vocabulário, né? Popular, mijar no pinico até a boca, soltar a bexiga, esse vocabulário de praça pública, né? Então, Rabelais não escreve em latim, né? A literatura erudita era escrita em latim na época. Ele vai escrever em francês, né? O francês moyen, francês que ainda não é o francês tal qual a gente conhece hoje, porque só a partir do século XVIII, né, que ele vai ter uma estrutura mais como a gente conhece hoje. E depois, aqui, esses trechos, a gente tem, né, a questão da educação do Gargantua. Seu pai percebeu que realmente ele estudava muito bem, nisso aplicava todo o seu tempo, embora de nada servisse. E o que é pior, estava ficando idiota, panaca, delirante, mocorongo. A gente já falou sobre isso, né? O pai não estava satisfeito com a educação do filho, então ele contrata o Ponocrates, né? Escolhe, então, para seu filho uma educação
humanista, fundada sobre a curiosidade científica, a leitura de textos antigos, a reflexão, a prática e a higiene do corpo. Essa educação é bem sucedida. Então, a crítica, né, ao sistema medieval de educação, a memorização, e a gente sabe que o francês gosta, né, de polêmica, gosta de perguntar, sempre tem que ter um porquê. Então, desde do início, a gente já vê isso, né, em Rabelais, ele vai, não só Rabelais, né, mas todos os humanistas, eles vão querer saber o porquê, eles vão questionar, é o momento em que se começa a questionar. A gente já vai estar quase terminando aqui, mais uma cena, né, pintada pelo Doré, como Gargantua pagou as boas-vindas aos parisienses. Então, ele vai viajar, né, pela França com o preceptor dele, e ele chega em Paris, e o que acontece? O que a gente vê aqui pela imagem? Dá para imaginar, né, o que o Rabelais, o que o Gargantua vai fazer em Paris. Ele... vamos ler aqui, então. Alguns dias depois de repousarem, ele visitou a cidade e foi visto por todo mundo com grande admiração, porque o povo de Paris é tão besta, tão babaca, tão zacô por natureza, que um saltimbanco, um vendedor de indulgências, um moar com guizos, um rabequeiro de esquina, juntaria mais gente do que um bom pregador evangélico. E o seguiram numa chatice tamanha que foi obrigado a descansar nas torres da igreja de Notre-Dame. Ali estando e vendo tanta gente ao seu redor, disse bem alto: acho que esses cretinos querem que eu pague aqui pelas boas-vindas. Eu gostaria de dar vinho, mas vai ser para rir. Então, sorrindo, abriu a braguilha e, tirando a mêntula para o ar, comizou em todos brutalmente, que afogou 260.418, sem contar mulheres e crianças. A gente vê aqui também, né, a modernização da linguagem coloquial, né, a maneira como Rabelais descreve os parisienses super curiosos e como Gargantua vai retribuir, né, essa curiosidade com relação a ele. Tem a questão também do nome, né, em francês, Paris, a gente não pronuncia, né, a consoante final, também é um jogo de palavras, e também há uma ideia de que Paris, na verdade, né, Paris, para rir, né, seja esse o significado da palavra. E, finalmente, a gente vai entrar na imagem do Doré, como Gargantua comeu na salada 6 peregrinos. Ele não comeu, tá, gente? Ele não comeu porque eles conseguiram escapar pelo buraco dos dentes. Ele quase comeu os 6 peregrinos na salada, e a gente já vai ver por quê. O caso requer que contemos o que aconteceu com 6 peregrinos que vinham de São Sebastião, perto de Nantes, que, para se abrigarem naquela noite com medo dos inimigos, se esconderam no jardim, por cima das ervilhas, entre couves e alfaces. Gargantua andava um pouco ressequido e perguntou se poderiam buscar as alfaces para fazer uma salada. Ao ouvir que ali tinha das mais bonitas e grandes do país, porque eram grandes que nem ameixeiras e nogueiras. Enquanto assim debatiam, Gargantua os meteu junto com os alfaces num prato da casa, grande que nem a cuba de Citeaux, e com azeite, vinagre e sal, começou a comer para se revigorar antes da ceia. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, da questão da comida, né, da alimentação em Rabelais. Ele vai dizer que Gargantua comeu salada porque ele estava ressequido, né? Perguntou se poderiam procurar alface. Então, não é só alimentação em exagero, não é só comer qualquer coisa, é também comer, mas comer bem, né? Comer salada porque vai ajudar no funcionamento dos intestinos, né?
E como que ele vai temperar essa salada? Eu estava falando com o Caio antes do início do nosso encontro aqui, né? Ele estava explicando que o verdadeiro vinagrete, né, Caio, se faz com azeite, vinagre e sal. Foi assim que o Gargantua temperou a salada dele. Tem várias outras, né, gente, menções de comida em Rabelais, nos banquetes. Depois o Caio vai falar também sobre isso, mas eu gostaria de terminar falando aqui da questão de uma comida, né, que são as fouasses que viram o motivo da guerra. Então, a guerra por um motivo muito bobo, né, uma discussão por causa de algumas fouasses. E dizem que o Rabelais dá a receita, mas ele fala do que é feito, né, essas fouasses. Então, o que são as fouasses? Então, mandou-se informar sobre o caso, descobriu que, em verdade, que tinham tomado por força algumas fouasses de seus homens. No entanto, disse Grangorja, como a questão não passa de umas poucas fouasses, vou tentar satisfazê-lo, porque sinto um desgosto profundo em declarar guerra. Então, inquiriu quantas fouasses foram pegas, e ao ouvir 4 ou 5 dúzias, mandou que fizessem 5 carretadas na mesma noite, e que uma fosse de fouasses da melhor manteiga, melhor gema de ovo, melhor açafrão e melhor temperos. A gente vê aqui, né, que algum produto, né, da panificação, talvez a focaccia, né, italiana, que a gente também tem aqui no Brasil. Então, o que a gente pôde ver? Eu não vou... a gente não tem muito tempo para ler mais coisas, né, gente? Mas em todos o romance, a gente pode perceber essa enormidade, né? Esses discursos que pertencem a vários campos de conhecimento, né? Então, a gente vê termos técnicos, a gente vê dialetos regionais, a gente vê expressões latinas, que era muito comum na época, né? Termos vulgares, a linguagem coloquial. O Rabelais traz a linguagem do povo, né, para o texto dele, os jogos de palavras. A gente viu palavras em outras línguas, tem um capítulo inteiro, quando ele conhece o amigo dele, o Panurgo. O Panurgo fala em mais de 5 línguas, né? A língua mais falada na França do século XVI é o italiano. Então, em italiano, o Panurgo também vai falar, só que o Pantagruel não entende, ele só fala francês. As palavras inventadas, que a gente viu, e todos esses múltiplos registros, né? Registro satírico, épico, cômico, lírico. Tem capítulos com listas de brincadeiras, são listas, gente, de todas as brincadeiras da época, né? Poemas, capítulos que são poemas. E o que significa isso, né? É a tentativa de incluir todos os registros possíveis. E também eu acho que isso é uma característica muito francesa, né? Afinal, foram eles que criaram a enciclopédia, né, gente? Essa necessidade, essa vontade de catalogar, de registrar, né? Tudo no mesmo lugar. Então, isso é Rabelais, tudo e mais um pouco. Só lendo para ver, né, gente? Fica aqui a dica, então, para terminar, né? A gente vai focar na questão do discurso gastronômico em Rabelais, porque a gula, né, na concepção medieval, é um pecado capital. Ninguém pode comer, né, demais. E ele vai dizer que não, né? Comer e beber fazem bem, né? As pessoas, ricos e pobres, todo mundo come, todo mundo tem que comer. Né? Então, o que isso representa? Uma sede insaciável de prazer e conhecimento pela vida. E o Rabelais é o primeiro, né? Ele traz para o discurso, ele traz para o texto literário esses hábitos alimentares, essa maneira de comemorar numa vitória de guerra, né? Vamos comer e beber, né?
Então, essa alimentação, tanto da elite quanto popular, ela passa a integrar o texto literário, o discurso literário. No Car Livre, que foi publicado em 1552, aparece o termo gastrolatra. E a gente sabe, né, que só no século XIX, Brillat-Savarin vai dizer que a gastronomia, né, é a ciência, o estudo da alimentação. Mas isso eu vou deixar para o Caio falar mais para você sobre isso. O Brillat-Savarin também dizia que diga-me o que tu comes, que eu te direi quem és, né? Então, mas é só no século XIX, né, gente? Rabelais é bem antes. Aqui, como curiosidade, eu descobri que em Tours, né, perto de onde Rabelais nasceu, existe essa casa aqui é um órgão vinculado à Universidade de Tours, que é o Instituto Europeu de História, Cultura e Alimentação, e se chama Villa Rabelais. Então, tem uma biblioteca aberta ao público, qualquer um pode entrar e pesquisar nessa biblioteca. E eles organizam também, anualmente, né, como a gente pode ver aqui, encontros François Rabelais. E agora, de 19 a 20 de novembro, são frutas e legumes, os novos reis da cozinha. Então, esse é o tema do encontro desse ano, promovido por esse organismo, né, vinculado para a Universidade de Tours, que, aliás, é a cidade europeia, né, capital da gastronomia. Também descobri que existe uma confraria, a segunda confraria da França em número de participantes, que é a confraria dos Jean-Thomer, que na verdade é o nome do personagem, né, do Rabelais, o padre Jean de Jean-Thomer. E essa confraria também se reúne e convida chefes de cozinha e vinicultores, né, para celebrar a boa comida e a bebida da região, né. E, finalmente, essa foi uma coincidência do destino mesmo, eu encontro numa feira esse anúncio aqui, num food truck, e eu vejo as fouets, né? A fouasse do Rabelais. Porque a minha filha está estudando em Angers, né, gente, que é perto, então nas férias eu tive um tempinho e pude visitar e dei de cara com isso aqui, né? Lembrei muito da nossa colega Berenice, né, da panificação, mas enfim, de acordo com essa comida, né, antigamente os fouets d'Anjou era um costume, né, da Idade Média, e ali, eu traduzi aqui do lado para vocês, está escrito assim: antigamente, na véspera do dia de assar o pão da semana, guardava-se um pouco da massa para testar a temperatura do forno. Degustava-se assim pequenos pães inflados, recheados de especialidades locais, aguardando que o pão semanal fosse cozido. Uma tradição familiar e convivial que data da Idade Média. Rabelais, em Gargantua, menciona os fouets, que foram aqueles ali que a gente leu, né? A causa da guerra. Esses são os famosos fouets de Rabelais, que é esse pãozinho aqui, né? Recheado com as especialidades. E só para terminar, eu falei, né? Quando a gente estuda italiano, a gente não tem como separar a cultura culinária, e na França também, né? Porque as expressões do cotidiano, as expressões do dia a dia, elas incluem a comida, né? Então, avoir la pêche, ter o pêssego, significa, tá ali, né? O significado. Raconter des salades, contar saladas. Tomber dans les pommes, cair nas maçãs, né? São expressões do dia a dia. Couper la poire en deux, cortar a pera em dois. Ter a mostarda, la moutarde lui monte au nez, a mostarda sobe para o nariz, né? Alguém que está se irritando. Avoir du pain sur la planche, ter pão na tábua, né? Être une poire, aquela pessoa é une poire, né? Alguém que se deixa enganar facilmente. Avoir un cœur d'artichaut, ser inconstante. Então, a comida, né? Ela está inserida, né? Na língua. Último, finalmente,
por que se alimentar, por que alimentar-se de clássicos. Retomamos para o Gargantua, quando ele diz no prólogo, né? Então se esbaldem, meus amores, e sobranceiramente leiam o resto para o benefício do corpo e proveito dos rins, né? Porém, escutem, seus egos, lembrem sempre de brindar por mim, para empatar, que agorinha eu já entorno. Então, a literatura, assim como a alimentação, né? Elas fazem parte, né, do ser humano, não tem como separar, né, a cultura e a alimentação. A gente precisa se alimentar, beber, né, os clássicos, e aí eu termino com Rabelais, que é outro grande escritor clássico francês, e ele vai dizer: embriaguem-se, é preciso estar sempre embriagado. Aí está, eis a única questão. Para não sentirem o fardo horrível do tempo que verga e inclina para a terra, é preciso que se embriaguem sem descanso. Com o quê? Com vinho, ou poesia ou virtude, a escolher. Mas embriaguem-se. É isso, pessoal. Desculpem se eu passei do tempo, mas era mais ou menos isso, né? E fico aberta aí para depois a gente discutir, falar um pouco mais sobre o Rabelais, ou socializar leituras. Professora Helena, eu vou agradecer novamente a fala da senhora, uma delícia escutar a senhora falando da obra. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente. Então, eu vou aproveitar, deixa que a senhora já colocou aí para o professor Caio, vou passar a palavra para o professor Caio Monte, para ele falar aí da cozinha francesa. Se eu não me engano, vai falar de javali, é isso, professor? É isso. Boa noite. Boa noite. Agradecer também a participação do senhor nesse projeto com a gente. Fica à vontade, a casa é sua. Obrigado. Eu quero agradecer aí a parceria dos institutos, né? A gente é uma rede e, sendo uma rede, a gente está aqui no sul do país, ligado com com os demais campos aí, com os demais institutos. É muito interessante, até porque nós éramos, até 2006, éramos 150 campos e hoje somos 649. Né? Então, na verdade, em 110 anos, a gente cresceu nos últimos 16 aí, de 150 para 149. Então, nada mais interessante do que a gente estar unidos, né, fazendo essa nossa as parcerias e esses trabalhos aí em conjunto. Muito legal. A Lênia, né, nossa colega aqui do Instituto Federal de Santa Catarina, é uma satisfação, né? Também deixar um abraço a Sandra, o Paolo, o professor Marcos também, e dizer, né, agradecer também os nossos bastidores aí, o Ryan, que nos deu todo o apoio. Tá? Vamos começar então, né, depois dessa explanação belíssima dessa ficção, né, que traz o próprio, a história contada num local que é o título do próprio autor, né, o Rabelais. Então, a gente não vai se... Eu não me lembro, Marcos, qual é o tempo muito que eu tenho, mas eu não quero me estender muito, né, porque a gente já tem 53 minutos de palestra, então eu aguardo aqui que vocês já está aqui no ponto, né? Vou começar então a discorrer. Então, a cozinha francesa, né, como a gente sabe, quase todas, ela tem, né, tudo começou lá com a Grécia, Roma, tal. A Lênia já falou bastante, mas a cozinha francesa ela tem bastante peculiaridade. No caso, né, dessa obra, né, do Rabelais, a gente tinha como escolher, né, os capítulos aqui, né, para falar um pouco e dali tirar uma receita que possa ser, né, de certa forma preparada por qualquer mortal, né? Então, o capítulo 4 falava da alimentação do bebê Pantagruel, né? Que bebia leite de 4.600 vacas, né? Olha só a numerologia, né? Sempre os números sendo evocados nas suas falas, né? Nos seus
no texto em si, né? No capítulo 27, a narração de uma comemoração de vitória da guerra feita com vinho, carne assada de 26 perdizes pretas, 32 perdizes vermelhas, 16 fazões, 9 galinhas, 19 garças, 12 coelhos e 15 javalis. E aí é chamado do exagero, né? Por isso uma expressão que chama churrasco pantagruélico. E aí eu escolhi um prato de carne de javali, né? Então, depois eu vou explicar logo na sequência. Tá? Na verdade, o capítulo 31, né, que fala da festa do casamento, a festa do casamento, eles são fartas, costeletas de mostarda e porco, né, assados com alho para beber uma zurrapa, né, uma bela cida de sorval, né, também são coisas assim que a gente deixa para o Juscelio discorrer o que é uma zurrapa e o que é uma cida de sorva, né? Mas é sempre coisas diferentes, né? Então, eu não entendo muito bem o que esse autor, porque eu não consegui ler totalmente a obra, mas pelo que a Lênia conta e pelo que ela nos passa, é uma obra que eu vou, claro, que comprar esse livro que ela recebeu, porque eu fiquei muito curioso. Até porque eu encontrei textos, citações pantagruélicas em livros de especiarias, né? Então, logo eu vou citar algumas aí, tá? E em Pantagruel, o banquete está associado ao momento de comemoração da partilha, da alegria, ou seja, tudo vira em festa, né? Então, nesse caso aí, normalmente a alimentação é isso, né? E como se fala em gastronomia e culinária, né, a literatura e a gastronomia francesa, porque se alimentar dos clássicos, eu trago aqui um conceito de gastronomia, né, que diz que é a estetização da cozinha e das maneiras à mesa, uma virada hedonista dos fins biológicos da alimentação. Esta atividade é muito amplamente cercada por regras sociais e no exercício de qual somos condenados várias vezes por dia, né? Se todas as culturas apresentam formas de estetização da alimentação, raras são as que colocaram num grau de sofisticação atingido pela gastronomia francesa. Ou seja, a França é o berço, né, inclusive das escolas de gastronomia. Todas as escolas de gastronomia se referem hoje, se reverenciam aos termos da França. Existe uma briga entre a escola de França e de Itália, porém, hoje os Estados Unidos também têm as escolas de gastronomia, né? Mas toda aquilo que a gente falava, eu e a Lênia, a clássica, a gastronomia clássica, aquela que Carême preparou e que Escoffier organizou, ela realmente foram através da cozinha francesa. Muito se fala hoje em fazer cozinha própria, o próprio Brasil já está tentando fazer algumas coisas, porque a gente tem insumos diferentes, a gente tem muitas coisas que nos remetem à nossa própria identidade, né? Então, na verdade, a gente pode, né, fazer, baseado no clássico, né, tentar inovar dentro daquilo que nos compete, dentro da nossa própria condição, né, de produtores, né, de várias e diversas iguarias diferenciadas do mundo. Então, isso é muito interessante, mas o grau de sofisticação atingido pela França ainda não temos alguma como chegar. Embora os Estados Unidos já tenha feito algumas bons avanços, né, e a Itália também, com chefes renomados, né, mas a gente sabe que a gastronomia francesa ainda é o nosso grande, a nossa grande, como é que se diz assim, base, né, clássica. Bom, a gente tem influências culturais sobre a culinária francesa, dos gauleses, né, que introduziram a cultura agrícola, dos romanos, queijos, peixes, caça embutidos, dos mouros, as cabras na região, os árabes, especiarias, pimenta preta, cominho, anis, gengibre, canela, entre outras, né? Depois a gente também tem as influências francesas no Renascimento, né? O movimento artístico nascido na Itália passou a exercer um importante papel na cultura da boa mesa francesa, monarquia, cozinha de ostentação e camponeses na cozinha simples, né? E depois, no século XV, a Catarina de Médici casou-se com Henrique II e os ingredientes rústicos vieram e se misturaram, né? Então,
aqui a Caterina de Médici, né, que foi citado pela Lênia também, se faz aparecer aqui na nossa apresentação. Eu estou fazendo como é que se diz, um compilado para a gente não ficar com muito pesada aí há muito tempo, tá? Bom, como eu falei, no livro de especiarias e ervas aromáticas, História Botânica e Culinária, que ele é um livro, inclusive, traduzido, né? Ele é consultoria da Botânica Mar, preparação de texto, pesquisa aí da Geisa Pimental. Este é um projeto gráfico que ele é do Les Espices, né? Uma tradução autorizada na primeira edição francesa, publicada em 2002. Né? Então, ele é uma obra que fala sobre especiarias, e é bem interessante, porque tem receitas e tudo mais. E aí ele fala lá, né, pensando em Pantagruel e pensando em, né, Rabelais, né, a gente diz lá, então ele tem uma parte que ele, quando você clica lá, ele diz a voga da canela remonta às cruzadas, né, loucos por Hipocrás, um vinho tônico à base de canela cantado por Rabelais em seu Pantagruel. Ou seja, isso aí porque falava da canela, a canela, na época que a canela era uma moeda muito cara, né? Então já estava aí, a partir de um vinho tônico, fazia um vinho tônico à base de canela, né? Cantado por o Rabelais, né? Rabelais também faz, no seu Pantagruel, um grande consumidor de mostarda, né? Vocês viram que ele fala lá. Então ele diz, por precaução útil para esse gigante glutão que começava a sua refeição por algumas dezenas de presuntos, línguas de boi defumadas, chouriços e outros tantos precursores de vinho, é inexcessiva a famosa batalha entre os exércitos dos chouriços, né, e o de Pantagruel. A luta é renhida e os chouriços juncam o solo quando aparece um monstro voador enviado por Terça-feira Gorda, né? E Pantagruel, então, se pergunta por que este último lança ao solo tantas quantidades de mostarda. Terça-feira Gorda responde que a mostarda é um bálsamo celeste. Basta colocar um pouco sobre os chouriços para que, em bem pouco tempo, os aflitos se curem e os mortos ressuscitem. E ainda diz lá, outro trecho, ele diz, no intervalo de uma semana, Pantagruel, acreditamos em Rabelais, consegue derrotar não menos que 226 milhões de seus inimigos, simplesmente abrindo a boca e empestando alho a grande distância. Então, para vocês verem aí que esse livro ele vai longe, né, nessa nossa viagem aí. Mas produtos e legumes, né, que a gente tem na sequência, né, produtos de azeitonas, coelhos, coxas de rã, a carne bovina bardeada, que é com uma gordura em volta, né, é bastante usada ainda na França, né, os peixes, né, crustáceos, as iguarias, né, aqui a mostarda de ancienne, as trufas, o foie gras, né, os cogumelos, né, o azeite e as bebidas, os vinhos e assim por diante, né. Então, vamos aqui O descobrimento das cozinhas regionais, então, né, da França, foi impulsionado pelas viagens de automóveis, ó, surgimento dos guias turísticos, a associação da gastronomia ao turismo, o aparecimento dos restaurantes situados em vilas, chefes ganham cada vez mais status e celebridades. Isso aí, então, para a gente remontar já um pouco nos dias mais atuais, né, quando surgiu esses guia Michelin e assim por diante, né. Então, a gente tem a cozinha francesa continua ditando regras pelo mundo com o impulsionamento dessas viagens de automóveis, e assim criou também as nossas regionalidades. E para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, aqui em Santa Catarina, em especial no Rio de Janeiro também a gente tem um projeto que chama Acolhida na Colônia, que ele é um projeto que surgiu na França justamente nessa mesma época, e hoje ele continua, né, fazendo com que haja uma volta dos filhos daqueles colonos que saíram das suas colônias ou das suas regiões, né, para que voltem a fazer a comida, né, para que voltem a trazer a regionalidade da sua receptividade para os turistas, e que não tenha mais vergonha de ser o cara que cata ovo, do cara que faz o pão, do cara que usa o fogão a lenha, do cara que mata o porco, né, e faz a banha, faz o torresmo, faz tudo aquilo. Quer dizer,
regionalmente, né, esse descobrimento das cozinhas regionais também veio da França, e hoje, graças a Deus, tem salvo muitas famílias, né, da imigração e do inchaço das cidades grandes, né? Então, isso é bem legal para a gente ter uma noção também do que a França, de certa forma, contribuiu para esses nossos projetos, né? Então, os gostos se modificam, né? Na época medieval e na Renascença, o consumo de especiarias é sinônimo de luxo, era uma fortuna, né? Tanto que a canela, né, era uma bastante, como é que se diz, valorizada, né? E outras especiarias. Os desenvolvimentos marítimos aumentaram a circulação de mercadorias, né? A cozinha dos mascaramentos, consumo baixo, cozinha de alimento e harmonização em alta, né? Bom, falaram no Savarin, né, cozinha tradicional, né, filosofia ao paladar, onde abordava a comida e a bebida a partir de um ponto científico, né? Então, aqui o Brillat Savarin, ele começou na fisiologia do gosto, né, a mostrar, né, desde 1826 lá, né, ele teve isso aí, então, como uma referência para vários outros escritores, né? A gente cita aqui, por exemplo, também o Antônio Carême, né, que foi considerado embaixador de cozinha francesa, responsável pela criação dos molhos, sopas, empadas, doces, né, e depois o que organizou as cozinhas, que chama-se Escoffier, Auguste Escoffier. Esse chefe de cozinha, né, ele é o rei dos chefes, interpretou muitas receitas tradicionais de uma forma livre dos menus na cozinha e produziu o serviço à russa, um prato seguido por ordem de menu, né? Então, esses são alguns ícones, né, que a gente tem da nossa gastronomia. Bom, cozinha clássica, quando se fala em cozinha clássica, né, que até trocava ideia com a Lênia, né, são preparações regionais que ganham notoriedade e passaram a ser consumidas fora da sua área de origem, tá? Seu modo de preparo e os ingredientes se mantêm através dos séculos, tá? Eu não consegui aumentar o slide aqui, pessoal, vocês me pediram, mas eu não consegui. Vou tentar aqui, mas vamos ver. Aumentou um pouco. Vamos ver se eu consigo. Tá? Então, as cozinhas clássicas. Então, o que a gente diz assim? Por que o clássico? Hoje, por exemplo, se você aprende o clássico, e eu citei para... Tá? Essa cozinha clássica, por exemplo, eu falei do vinagrete, porque o vinagrete é um dos molhos mãe, a gente fala, né? A gente fala dos molhos mãe porque os molhos mãe são aqueles molhos que a partir deles saem vários outros molhos derivados, né? E o vinagrete é um dos molhos mãe, então eles são azeite de oliva, vinagre, sal e opcionalmente pimenta. Essa é a base do molho vinagrete. Assim como o molho bechamel, que a gente chama, né, que é o molho que muitos chamam de molho branco, ele é o molho base, a partir de um roux, que é farinha e manteiga, depois vai no caso, o leite, né? E aí a gente pode fazer dele vários outros molhos, né? E depois dessa base do roux, também saem outros molhos que também a gente considera molhos mãe, né, que são molhos clássicos, né? Então, o que é clássico? É tudo aquilo que tem no início da coisa. Depois você pode viajar usando aquilo que você aprendeu com o clássico. Mas se você não partir do clássico, você acaba saindo, por exemplo, numa construção, você nunca consegue colocar o telhado na casa antes de colocar o alicerce. Mais ou menos é isso aí. A cozinha também é isso. Se você não tiver uma boa base do que é o clássico da cozinha, você pode viajar em várias ondas e não conseguir, né, surfar nenhuma. Então, a gente tem que pensar nisso também, tá? Eu vou ver aqui, então, agora a nossa receita. Vamos ver se está aqui. Aqui umas preparações frias, né, que é clássica, a maionese, champignon Provence, salada niçoise, são clássicos da cozinha francesa. Algumas entradas quentes, os aspargos à creme, escargot à bourguignonne, o quiche Lorraine, que é comum se encontrar aqui no Brasil, né? O Lorraine, às vezes não tão fidedigno, mas se encontra.
né, as sopas cremes, né, e cremes, que são, né, o bisque de crevette, que é de camarão, né, das cascas, a gente pega a cabeça do camarão, as cascas, e bota todas elas a cozinhar, depois processa e daí peneira, né, então você vai ser um bisque. A viquinoise e a sopa de gratinada de cebola, né. Então, são clássicos da nossa cozinha francesa, tá? Vamos ver onde é que está o meu. Vou ter que levantar aqui um pouquinho, senão não consigo achar o meu javali. Vamos direto para o javali. Cadê o meu javali? Passei de javali. Aqui. Bom. Então, pessoal, aqui eu fiz uma receita para pantagruélica, né? Que a gente pode fazer em casa. Se não quiser usar o pernil de javali, pode usar o pernil de suíno, né? O javali, por conta de remontar essa nossa era, né, do medieval, lá, e também ser uma coisa do Pantagruel, né, uma coisa bastante ilustrada, né, e bastante fictícia, embora o javali hoje seja uma praga, né, no Brasil, porque ele foi introduzido e acabou, né, saindo do controle e um pouco também, né, a gente tem que fazer, algumas empresas ainda, algumas fazendas de javali, criam javali de maneira bastante controlada para poder vender com um selo de inspeção sanitária e assim por diante. Porque um javali que vai para o campo, que é de campo, ele come o que vem pela frente. Se ele vier um coelho, ele tiver com fome, ele come o coelho. Ele é carnívoro, e ele é herbívoro, e ele come tudo que vem pela frente. Ele come milho, come a palha do milho, come o talo do milho, ele come o que tiver, se estiver com fome. Então, o javali, ele também, ele come esse solto, ele acaba fazendo a depredação de lavouras e também de algumas criações. Então, para cada 1,5 quilo, tá, e meio de pernil de javali, para essa receita, a gente vai usar 3 copos de vinho tinto seco, 4 dentes de alho, que o alho que tanto lá o Pantagruel e o Gargantua falam, né? O Gargantua. 1 colher de café de gengibre, fresco ralado, sal, pimenta do reino, 2 colheres de sopa de mostarda preta forte, 2 colheres de sopa de banha de porco, porque do javali a gente não consegue tirar banha, porque ele é muito magro, é uma carne muito magra. 150 gramas de toucinho defumado de porco, né? Já picado. Se não tiver defumado, pode ser sem defumar mesmo, que é mais difícil de achar um toucinho defumado, né? Se acha bacon, se acha papada, mas o toucinho defumado já é uma coisa mais difícil, até porque economicamente não é muito viável. Para o purê de maçã, a gente usa 2 maçãs vermelhas grandes, tá? 2 colheres de mel, 1 colher de chá de suco de limão siciliano e 1 colher de canela em pó, tá? Então, essa receita, ela é uma receita bem diferente de uma marinada que a gente está acostumado a fazer, que vai várias outras ervas e tal. Ela é bem pantagruélica por conta da mostarda preta, por conta do alho, né? E o sal, a pimenta do reino, eles entram também aí nessa, né? E o gengibre é para dar o quê? Para dar picância, né? Para dar o lado picante a mais do que por causa também, porque o gengibre lembra muito a mostarda na hora que, lembra que a Helena falou, que a mostarda chega a dar uma coisa na respiração, que a pessoa, na hora de respirar, a mostarda entra, né? Como tem umas mostardas bem fortes, tipo quase um wasabi, então o gengibre faria um pouco esse viés. Das maçãs, o mel é para adoçar e para não deixar escurecer a maçã. O limão também, né, para evitar o escurecimento. E a colher de canela em pó vai depois de cozido. Vamos ver como é que faz. Preparação, então. Tempere o javali de véspera ou no mínimo 12 horas de antecedência, com 2 copos de vinho, alho, gengibre, sal e pimenta. Reserve em refrigeração e vá virando ou banhando com uma concha
aquele vinho por cima da carne. Como a gente falou ali que é um pernil, né, uma perna de javali, a perna de javali é menor que a paleta de javali. A paleta seria o braço, né? Para quem não sabe, a paleta seria o braço. No cordeiro, a paleta é menor que o pernil. No javali, a paleta, ou no porco também, a paleta é menor do que o pernil. Já no javali, ele tem a parte da frente muito maior, então as paletas são maiores do que o quarto. Então, um quarto de javali normalmente é menor do que a paleta, tá? Paleta ou escápula, né, que a gente fala. Então, escorre depois desse tempo, você vai escorrer a carne, aquecer a banha em uma forma ou frigideira de ferro, né, bem grande, você vai levar para a carne selar, né, vai selar de ambos os lados até que ela feche os poros e tal. Faça daí um furos na carne, introduza o toucinho, né, dentro desses furos que você vai colocar. Leve a um forno brando, né, uma temperatura de 140 graus no máximo, por umas 4 horas. Se você tiver um forno convencional, convém pelo menos nas três primeiras horas colocar um papel alumínio, tá? Ao final você vai retirar o pernil, vai dispor em uma travessa já fatiado. No molho assado coloque o restante do vinho, faça a deglaçagem, que é tirar o excesso da coisa, vai ter uma gordura, é claro, né? A gente reduz esse molho e coa num chinois ou numa peneira. O chinois é um chapéu chinês que a gente chama da cozinha, é um utensílio que ele tem uns furos muito fininhos, que não deixa passar quase nada de sólido, só passa o líquido. Aí você vai colocar numa molheira, né? E aí você vai acompanhar essa carne já fatiada. Para o purê de maçã, você vai descascar as maçãs, colocar em uma caçarola, né? Vai acrescentar o mel, o suco de limão, adicionar água até cobrir as maçãs e cozinhar em fogo brando. Quando a maçã estiver bem cozida, passar em espremedor, juntar a canela, manter o purê em banho-maria. Você pode substituir esse purê para acompanhar, tanto por purê de batata, cenoura ou abóbora, tá? Então, seria uma receita bem simples, mas que, se você quiser aumentar a receita, você viu que é só você aumentar aqui a quantidade de... Então, você vai ter que fazer uma regra, né, de 3, para caso, se você tiver um pernil de 3 quilos ou de 2,8 kg, você vai fazer para adaptar a receita. Mas um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, também não vai fazer muita diferença. O importante é você fazer, né, se quiser fazer essa receita. Se não quiser fazer com pernil, pode fazer com bisteca, pode fazer com costela, pode fazer até com a paleta. Porém, a paleta é maior, então a receita para 1,5 kg tem que ser fidedigna, certo? E eu acho, pessoal, que por aqui, né, eu vou ver aqui a 46, já fui na 46, já. Algumas sobremesas, tá? E é isso aqui, pessoal. É isso aí, então, a minha parte. Já vou agradecer, né, a compreensão de vocês aí, da maneira que a gente pôde fazer essa nossa apresentação. Eu gostaria de estar na cozinha fazendo esse javali para todos vocês poderem degustar. Podia ter feito um dia antes e seria muito legal. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Agradeço o convite aí do Paolo, do Donato, né, da Sandra, do Marcos e do Juscelio. Um abraço e boa noite. Obrigado, professor Caio. Agradecer muito a participação do senhor com a gente. Já fiquei aqui pensando, Paulo, para ele sugerir um curso na prática disso, quando essa pandemia acabar, entendeu? Porque isso aqui dá água na boca. Então, acho que na prática vai ser bem mais interessante. Obrigado, professor Caio. Muito obrigado também. Vou passar agora para o professor Juscelio de Medeiros, que vai falar para a gente do Chinon, é isso, professor Juscelio? Que é para acabar de matar a gente. Que isso? Né? Boa noite, Marcos. Boa noite, professor. Seja bem-vindo novamente. Não, na verdade é por uma questão de saúde. É para quebrar a gordura. Então tá ótimo, tá tudo resolvido. Se é por saúde, tá ótimo. Professor, seja bem-vindo novamente, já esteve na edição passada. A casa é sua, fica à vontade. Muito obrigado, boa noite a todos e todas. É sempre uma satisfação estar aqui. E, enfim, a mim sempre cabe esta tarefa ingrata de falar de bebida e comida. Às quase 8 horas, então a gente é uma certa tortura.
Mas eu queria, antes de começar a falar sobre o assunto do Chinon em si, contar uma historinha que me aconteceu aí há quase 15 anos. Eu trabalhava numa importadora na enoteca de uma importadora de vinhos, atendíamos uns restaurantes, e certa vez chega o dono de um restaurante bem conhecido, isso era em Porto Alegre, e ele pede um vinho branco, e o colega que o atendeu pergunta, tá, mas para que você quer o vinho? Aí ele vira, para tomar. E assim eu imagino que seria a resposta de Pantagruel se fosse perguntar para que ele queria o vinho, né? Ele pouco ia se importar. E a nossa conversa ia acabar por aqui, ia dizer, a beba é apenas para acompanhar a comida. Mas não, aqui a gente vai fazer um pouquinho mais, né, vamos dizer assim, à luz da harmonização mesmo. Eu só vou pedir para eles passarem os slides, por favor, só pode... Ali, ótimo, obrigado. Chinon, na realidade, não é um vinho, né? São três, né? É tanto branco quanto tinto quanto rosé. Não tem na denominação de Chinon os espumantes. Pode passar um slide, por favor. E vejam que engraçado, é extremamente curioso o fato de que no entender do vinho do Chinon, o Rabelais é importante. Vejam o que eles estão falando aqui. Eles falam de Rabelais aqui. Eles falam também sobre o humanismo em uma garrafa, que é o que está escrito ali, reportando-se aos escritos de Rabelais. Ou seja, isso é importante para eles. E não teria como a gente falar de outra coisa senão de Rabelais, que é da região onde ele nasceu. Senão de Chinon, perdão, ao falar de uma harmonização pensando com esse tema. Pode passar mais uma vez, por favor. Ali, obrigado. Na realidade, a gente tem eu queria ficar aqui uma meia hora falando sobre o Vale do Loire, ou até mais, e sobretudo se eu estivesse tomando algum vinho do Vale do Loire, que para mim são alguns vinhos que a gente muitas vezes no Brasil acaba relegando a um segundo lugar, vamos dizer assim. A gente fala em Bordeaux, a gente fala em Borgonha, a gente fala em Champagne, mas a gente não fala em Loire. E para mim são os grandes vinhos que há na França, porque eles são vinhos bem frescos, vinhos não muito alcoólicos, vinhos com uma acidez boa, uvas maduras e com uma boa acidez. E são vinhos que caem muito bem com comida, exatamente porque tem essas características que acabam sendo importantes para pensar em harmonização. E, na minha opinião, inclusive, temos no Loire o melhor Sauvignon Blanc do mundo. Isso dá uma briga na certa. Tem gente que acha que é o da Nova Zelândia, o Chile tem bom Sauvignon Blanc, o próprio Bordeaux, né, de onde a Sauvignon Blanc é nativa, tem exemplares importantes, mas para mim o Sauvignon Blanc do coração é do Loire. Mas não vamos falar dele hoje. Só localizando, então, a gente está no Loire e aquele tracinho vermelho que tem ali, indicando o Chinon, é onde está Chinon. E agora, no próximo slide, vocês conseguem verificar como tudo na França, Chinon é uma região bem complexa. Ela pode ter todas essas subdivisões dentro daquela região. Se vocês verem aquele slide anterior, onde era indicado o Chinon, ele indicava esse recorte. Só a denominação de Chinon tem diversas micro-regiões que podem ser exploradas, chamando o vinho de Chinon Appellation d'Origine Contrôlée, AOP. Perdão, AOP quer dizer proteger, que o contrôlé foi substituído quando harmonizaram a legislação da Europa. Eu não quero entrar nesse regramento, basta que vocês saibam que é um nível de indicação geográfica, e que é um produto extremamente típico daquela região. Pode passar, por favor. E eu hoje nos bastidores prometi que eu seria rápido e realmente pretendo ser. Ali. Quais são os três vinhos que nós temos lá? Branco, tinto e rosé. Oh, mas que bela, que bela contribuição. Do que é o branco? Chenin Blanc. Chenin Blanc temos no Brasil, tem alguma coisa no Nordeste, sobretudo. E é um vinho que me encanta bastante. Acidez mais alta, um pouco fresco, nem sempre tão estruturado. Para muitas vezes um vinho um pouco mais leve, mais agradável e relativamente perfumado. Me agrada muito o Chenin Blanc. E dos vinhos que se produzem no Nordeste, para mim o vinho bandeira de lá é o Chenin Blanc.
A uva da branca denominação do Chinon é a Chenin Blanc, não é o Sauvignon Blanc. E depois, pode ir para o próximo, por favor. A uva tinta, e aqui está uma coisa que é interessantíssima e que tem um pouco de vínculo conosco, com o Brasil, é Cabernet Franc. Cabernet Franc era uma variedade que, bem dizer, nós começamos os grandes vinhos brasileiros com ela, até a gente ter problemas em função do cultivo, ela tinha vírus e acabava morrendo os vinhedos ou produzindo muito mal, e infelizmente a gente abandonou um vinho que era muito típico do Brasil. Para quem tem um pouquinho mais de experiência aí, nos 80, 90, quando o vinho dizia apenas Cabernet, era Cabernet Franc, muito provavelmente. E eles fazem com essa uva o vinho tinto e o vinho rosé. E se alguém não sabia disso, sim, os vinhos rosados são feitos, ou rosés, são feitos de uva tinta. Algumas raríssimas vezes de uva rosada por algumas outras técnicas, mas via de regra é um vinho de uva tinta. E bastante diverso, evidentemente, de um vinho tinto. Agora, o interessante é que tanto a Chenin Blanc quanto o Cabernet Franc, seja em vinho tinto como em vinho rosé, ele tem uma infinidade de estilos no Chinon, que pode ser desde um vinho branco bem leve, bem aromático e ácido, até um vinho branco mais estruturado, que pode ser um rosé com pouca passagem pelas cascas, e aí com pouca cor e com pouca estrutura, como esse que a gente vê no slide, até rosés um pouquinho mais corados, mais estruturados. E os tintos também, desde os tintos mais leves, a uva lá amadurece bem, então a gente tem uma questão aromática bem destacada, até vinhos mais estruturados, com passagem por madeira. E aí, então, eu vos pergunto, qual é a nossa sugestão para harmonizar com um javali que é uma carne com um sabor bastante intenso, que leva aí bastante especiarias e leva ali maçã, mel, especiarias doces que evocam a doçura. Muitos provavelmente vão imaginar que eu vou falar que é o Cabernet Franc tinto. Eu diria que também, mas eu, francamente, hoje eu sou indeciso de dizer. Os três harmonizariam muito bem por razões diferentes. Vamos começar falando pelo que talvez seria mais óbvio. O Cabernet Franc tinto, em função de ele ter uma boa estrutura. Eu não escolheria os mais pesados, eu escolheria os mais leves, que inclusive são mais simples e provavelmente mais baratos, porque eles vão ter mais fruta e menos intensidade, que combina com o prato, porque o javali vai ser atenuado ali pela maçã, pelo mel, e vai se expressar como menos pesado, efetivamente. E é importante que ele tem também bastante gordura, vai banha e tudo mais, vai toucinho, e a gente sabe que isso aí nos faz pedir uma acidez no vinho para limpar essa gordura. Por isso que eu não iria nos vinhos mais estruturados, se fosse tinto, iria no mais leve, mais frutado, e um pouquinho mais ácido e menos encorpado. Se falássemos do rosé, escolheria esses rosés mais leves, não escolheria, aliás, desculpa, escolheria talvez esses rosés um pouquinho mais estruturados. Iria bem com mais leve também, talvez perdendo um pouquinho para a comida, mas acredito que um rosé mais estruturado ficaria muito interessante, na medida que a gente consegue ter um pouquinho mais de estrutura, volume e ainda uma boa acidez. E alguma coisa de aroma que recorda aí frutas vermelhas, que traz um certo dulçor ali para pensar nas especiarias doces e na maçã que estão no cardápio. E por fim, aí só vou pedir para voltar, isso, pode voltar um slide, por favor, ali. E por fim, e para mim, a melhor harmonização, e as pessoas quase sempre me perguntam por que eu gosto tanto de harmonizar branco, porque eu acho que a gente explora pouco, sempre acaba naquela matriz, é tinto com carne vermelha, branco com carne branca e por aí vai. E o rosé acaba tendo que ser com salmão, provavelmente, se vai falar de cor. Embora eu acho que o rosé é muito bom com camarão. Foi uma piada que eu fiz sobre o salmão, mas acho que com camarão a cor e todas as características dão muito bem. Mas saindo dessa matriz, eu acho que o vinho branco tem possibilidades muito boas com comidas em que a gente abranda o sabor da proteína, em que a gente põe um pouco de dulçor ali, que a gente tem maçã, tem mel, em que a gente tem uma boa aromaticidade, e o Chenin Blanc tem um bom aroma,
Eu só apostaria nos Chenin Blanc de um pouquinho, né, nos Chinon, né, a Chenin Blanc, que vamos lá, Chenin Blanc é de Chenin Blanc, são coisas distintas, né, Chinon é a região e Chenin Blanc é a uva. Mas os Chenin Blanc com mais estrutura, eu acredito que eles sejam mais adequados, por quê? Porque o Javali tem estrutura, e o vinho tem aromaticidade, tem acidez, aromaticidade para lidar com toda a riqueza do prato e acidez para lidar com a gordura. Então, o meu escolhido efetivamente, eu acredito que seria o Chenin Blanc. Mas, volto a dizer, os 3 vinhos da região dariam muito bem, sabendo escolher, né? Customizando aí o vinho para o prato. E, já que, né, saindo um pouquinho ali do Chinon, o Loire inteiro tem belíssimos vinhos brancos e tintos que dariam muito bem com esse prato. Cabernet Franc é a grande uva da região do Loire. Então, mesmo nas outras sub-regiões, nas outras denominações, o tinto é basicamente Cabernet Franc. Os brancos variam, e tem várias uvas que, inclusive, são até mesmo mais cultivadas lá do que em outros lugares. Mas, então, se eu tivesse que deixar apenas uma, né, eu tenho uma garrafa para comprar. Para mim, um Chenin Blanc um pouquinho mais estruturado, eu queria redondinho casar com esse prato, trazendo um pouco de leveza, aromaticidade, acidez para quebrar a gordura e brindando bem ali com esse prato que é complexo e que, acredito eu, deva ser muito saboroso. Eu agora vou aguardar o professor Caio fazer um prato e convidar, eu levo um Chinon e a gente pode tirar e depois a gente conta para vocês. Enfim, eu não vi se alguém fez alguma pergunta, peço desculpas, deixa eu ver aqui, mas fico aí à disposição para caso as pessoas façam algumas perguntas. E alguém perguntou da banha no pernil. Eu só aproveitaria essa pergunta para dizer, quanto mais gordura no prato, mais acidez, tá? Porque ajuda a quebrar essa sensação de gordura. Professor Célio, muito obrigado pela sua participação novamente. Agradeço. Eu adorei essa parte da dúvida entre os vinhos. Eu acho que não precisa resolver esse problema agora, não. Vamos ficar com a dúvida. Não, na dúvida, pega os 3, tá? Se não quiser ser só um, na dúvida, pega os 3. Vai provando e vai descobrindo o que vai dar mais certo. A melhor saída foi essa, professor. Adorei. Obrigado pela dica. Não, imagina. Para a semana que vem, para o mês que vem, perdão, a gente vai viajar aí da França para a Inglaterra com a obra Suikila Too Good to Be True, com o Thomas Lupton, do Thomas Lupton, na verdade, com a professora Gisele Matos, do IFMT, vai ser dia 22/11, então todos já estão convidados. Para encerrar hoje, quero agradecer a participação de todo mundo, mas, sobretudo, né, os nossos palestrantes de hoje, a professora Lênia, o professor Caio, o professor Juscelio, e aí nos bastidores, obviamente, o professor Paola, a professora Sandra e o Ryan, que estiveram aí fazendo com que esse evento acontecesse no dia de hoje. Gente, muito obrigado, até a próxima, 22/11, tá bom? Tchau.